Oi, gente, bom dia. Santa paz de Deus a todos, né? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Agora são 8h22. Eu acordei cedo hoje, né? E fiquei de gravar um vídeo para vocês aqui sobre um assunto. E eu vou direto ao ponto, porque senão vai ficar muito vídeo para colocar no status. E eu vou direto ao ponto do que é, né? Ao assunto. Eu tive um sonho hoje, e eu digo sonho, e não foi revelação, porque eu já tive revelações e é completamente diferente. Mas foi um sonho de alerta, né? Principalmente para nós cristãos, né? Que somos crentes em Deus. E eu entendi como sonho de alerta, porque eu sonhei, acordei e depois Deus me fez saber o que era aquele sonho. E creio eu, né, que eu tenho certeza, foi um alerta de Deus para nós que somos cristãos. E assim, eu vou contar logo o sonho e depois eu explico o que foi que o Senhor me fez saber sobre esse sonho. No sonho eu lembro, teve um sonho antes, teve partes do sonho antes, mas eu vou contar da parte que eu lembro e que o Senhor depois me fez saber o que significava essa parte. Eu sonhava que tinha eu e uma multidão de pessoas, né? Tudo assim, não era em fila, mas a gente tava tudo num cantinho assim, mas era muita gente. Mas estava tudo no cantinho assim, tava encostado em uma parede, mas era muita gente. Então não digo encostado em uma parede, porque era bastante gente. E eu lembro que tinha eu aqui e meu esposo do meu lado, né? Mas tinha bastante gente. E vinha uma pessoa, ou era várias pessoas, não sei. E ela começava a colocar coisas que a gente escolhia, pessoas que a gente escolhia na frente da gente para fazer algo e a gente rir. Não sei quem eram essas pessoas, mas eu via como se fosse alguém importante, assim, alguém que estava acima da gente, mas creio que financeiramente ou algo assim, não sei. Mas assim, eu lembro que ele estava colocando isso porque eu lembro da minha vez. Eu lembro que da minha vez eu escolhia um menino, uma criança. E aí eu falava com essa criança assim, vai, agora dança aí pra gente. E essa criança começava a dançar. E ela começava a dançar, ela não sabia dançar. E aí todo mundo se acabava de dar risada. Todo mundo que tava nessa multidão, né, se acabava de dar risada. Se acabava, tipo assim, via como se fosse um espetáculo. Via e se acabava de dar risada. E cada um ia escolhendo. Cada um ia escolhendo o que queria ver. Tipo assim, colocava uma pessoa lá e essa pessoa... Não, eu vou escolher e agora eu vou escolher o que é que eu quero que você faça. E aí todo mundo ficava rindo. Então era algo assim pra gente rir. Sempre pra gente rir. E eu não sei se era sempre pra gente rir, porque eu não conseguia ver a escolha de todo mundo, né? Mas eu via a minha e via que era algo assim relacionado a isso. Só que aí, né, a parte ainda que Deus me faz lembrar é que do nada a gente começou a correr. E a gente corria desesperadamente. A gente corria. Só que eu não lembro que se a gente corria e ficava no mesmo lugar, ou a gente corria e subia pra outro lugar, porque quando a gente aparecia no alto já, em um lugar alto, que não tinha como a gente descer, porque tinha pessoas da alta sociedade, vamos dizer assim, tinha pessoas importantes embaixo, que a gente não conseguia descer, e também a gente não conseguia pular desse lugar, nem fugir para lugar nenhum, era como se fosse, vamos supor assim, era como se fosse um quarto grandão, com várias portas. Então era um quarto grande com vários quartos, entendeu? Mas eu digo quarto assim, mas sem cama, sem nada, quartos vazios. E aí o que aconteceu? A gente começou a correr nesse lugar desesperadamente.
Eu lembro que quando a gente tava lá embaixo escolhendo, eu lembro que no meu saber veio que era irmãos, porque eu lembro de estar eu e meu esposo e tá mais uma pessoa que era Ícaro, é um irmão também. E nossa família ficava, quando eu era pequena, ficava todo mundo junto e tal, a gente ia pra igreja, pra reunião de jovem. E eu lembro que ele tava também. Então eu entendi que era irmãos, vários irmãos, né, da igreja. E aí, assim, a gente corria nesse lugar, corria, só que, assim, a gente parecia baratas tontas, baratas, assim, desesperada quando batia inseticida. Aí fica desesperada correndo pra todo canto, e a gente entrava no quarto, saía do quarto, e a gente não tinha pra onde fugir, a gente procurava lugar pra fugir e não conseguia. E aí, eram pessoas que estavam subindo até esse lugar que a gente tava pra poder acabar com nossa vida. Só que eu não entendia isso. Enquanto a gente tava correndo, eu não sabia nem por que eu tava correndo. Tipo assim, eu tinha esse desespero de estar correndo, desesperada pra lá e pra cá, junto com todo mundo. Era muita gente, era muita gente. Eu tinha esse desespero de estar correndo pra lá e pra cá com todo mundo, mas eu nem sabia o que era. E aí, assim, depois eu soube que o porquê a gente tava correndo. E aí eu entrava no quarto e tinha gente assim, eu não conseguia realmente ver o rosto das pessoas, não. Mas eu conseguia ver a pessoa, conseguia ver mulher, conseguia ver criança, conseguia ver muita gente correndo. E nesse lugar fechado. E a gente não podia descer, a gente não podia pular, era um lugar alto, bem alto mesmo, então a gente tava preso aí. E esses pessoal subindo, né? E aí, assim, de repente eu parei em um lugar deitada, só que eu tava deitada num canto, meu esposo na ponta e meu filho pequeno, que só tinha nós três neste quarto, e meu filho pequeno assim, entre a gente no meio, assim, deitado. Só que ele tava meio que dormindo. Ele tava dormindo. Aí meu esposo foi e colocou um urso em cima dele. Naquela hora eu sabia que ele colocou em cima. Naquela hora eu soube num sonho que ele colocou em cima para que os outros pensassem que ele tava morto. E aí, eu ainda sem entender nada, deitada, sem entender nada do que estava acontecendo, porque que a gente estava daquele jeito, porque que a gente estava fugindo, sem entender nada. Só que aí, eu prestei atenção nisso, nessa parte de que meu esposo tinha botado um urso em cima dele para fingir que ele estava morto. Aí que caiu a ficha, eu falei, tem alguém nos perseguindo para nos matar. Aí eu olhei pro pé do meu esposo, tava com sangue. Se era sangue de pessoas, eu não sei se era sangue dele mesmo, só que eu fiquei assim, desesperada, porque eu vi o pé dele com sangue. Eu falei, o que tá acontecendo? Foi aí que a ficha foi caindo, né? Que algo tava acontecendo e era algo de muito ruim. Eu já sentia que era algo de ruim, mas eu tive a certeza. Aí eu vi o pé dele sangrando, assim, eu não sabia que era sangue de outra pessoa, se era sangue dele mesmo. Só que aí ele pegava e passava nele em algum lugar, e ele pegava do pé dele assim e vinha pra passar na minha testa. Também pra que fingisse que a gente tava morto e as pessoas encontrassem e pensassem que a gente tava sem vida já. Assim como as outras pessoas. Eu não sabia que lá fora as outras pessoas tinha acontecido algo com as outras pessoas, né? Mas eu, tipo assim, fiquei sabendo nesse sonho que já tinha acontecido algo com eles. Nessa parte, na verdade, do sonho. Só que na hora que ele pegava do pé dele, ele colocava na minha testa, chegava alguém na porta. E esse alguém que chegava na porta era, vamos supor assim, o chefe de todos. Era alguém assim, como se fosse assim da presidência, alguém bem alto, ou um presidente, algo assim. Aí ele ia até nós e ele apontava uma arma. Nisso que ele apontava uma arma, ele atirava. Só que como eu tava no canto e meu esposo tava na frente, né, e meu filho tava aqui no meio, agarrava meu esposo. Agora eu não sei se foi 2 tiros ou foi 1, mas agarrava nele. Só que assim, ele não foi, tipo assim, ele não gritou, ele atirava assim, mas ele continuou vivo, atirava, agarrava alguma parte do corpo dele. Aí eu fiquei desesperada, porque eu tava no canto e essa pessoa tava vindo até mim. Ela percebeu, né, ela viu, na verdade, que essa pessoa era um homem, né, mas eu tô falando ela por conta da pessoa. Mas via até mim, porque via que eu tava viva também.
até meu filho no meio, não sei, não, mas vinha até mim, eu tava vendo vindo até mim. Aí eu não sei se meu esposo lutou primeiro com essa pessoa tipo assim, tomou a frente e fez algo, porque eu só lembro de eu já em pé, e aí eu pegava algo e enfiava no pé dessa pessoa. E aí eu pegava meu filho no colo e corria. E aí, na verdade, eu não pegava ele no colo. Eu lembro que eu enfiava no pé, essa pessoa não atirava nem nada, porque a pessoa caía. Não sei se morria ou algo assim. Aí eu fui até o meu filho e pensei assim, ele tá sem força nenhuma pra poder pegar meu filho no colo, pra pegar o filho da gente no colo. Ele tá sem força nenhuma, porque ele tava baleado. E ele tava meio que fraco, assim, meio... Ele tava... Não tinha força. Mas eu tava com uma força que só o Senhor. Aí eu pegava meu filho no colo, colocava, e a gente saía. Eu falava, bora, bora, bora. Aí eu pegava ele. E quando eu saía desse quarto, naquele lugar onde tava toda a multidão correndo pra lá e pra cá, já não tinha mais ninguém. Como se tivesse acontecido alguma coisa com essas pessoas e levado o corpo. Só que quando a gente saiu, a gente só tinha 2 elevadores pra gente descer. A gente tinha que descer, não tinha pra onde fugir. E aí, a gente foi até esses 2 elevadores e tava coisando. Só que um elevador desse tava subindo outra pessoa. Só que essa pessoa era como se fosse policial, era como se fosse alguém assim do exército. Era alguém que tinha armas, eu tinha certeza disso. Era alguém que tinha armas e que tava indo atrás desse chefão pra poder falar algo pra esse chefão. Ou se não, pra fazer a segurança desse chefão, não sei, alguma coisa assim. Aí a gente começou a ficar desesperado porque o outro elevador não chegava e esse já tava quase chegando. E aí esse elevador chegou, o outro não chegou. Esse elevador chegou, que tava com vamos supor assim, alguém da polícia ou de algo assim, tava nesse elevador. Aí chegou, aí falou assim com a gente, não, cadê ele? Aí a gente ficou até surpreso, porque eu acho que ele pensou que a gente era alguém que tava junto com esse líder e tal. Mas não era. Aí a gente foi falando, não, tá ali, ó. Tipo, aí a gente desesperada. Aí esse outro elevador chegou. Aí quando esse outro elevador chegou, eu entrei. E com meu filho no colo, né? Eu entrei e embora. O elevador fechou. Meu esposo deixou que o elevador fechasse e eu descesse com meu filho, e ele ficou, mas foi uma escolha dele. Ele realmente não quis entrar. Eu soube disso na hora, no sonho. Eu até me senti enganada por ele no sonho, porque ele tava baleado, ele tava fraco, isso, aquilo tudo a gente tava esperando, mas era pra ele entrar comigo no elevador, só que ele não deixou. Ou ele não entrou. Eu entrei com meu filho e o elevador fechou e ele ficou. Mas ele ficou e eu entendi que ele tinha ficado pra me defender, pra mim ganhar tempo e conseguir fugir com o meu filho. E aí ele ficou e eu não sei o que aconteceu, porque na hora meu celular despertou e eu acordei. Então, tem sonhos que eu tenho e eu fico agoniada. E nisso eu sei que eu fico agoniada, porque tem coisas que eu sonho assim, mesmo que seja dessa forma, eu acabo não ligando, não esquecendo isso. Tipo assim, eu sonho e acabo esquecendo. Tem sonho que eu acordo e nem lembro mais. Mas tem sonhos que ficam realmente porque Deus quer falar algo através daquilo. E eu não estou dizendo revelação, não. Revelação é completamente diferente, né? Como eu já disse, eu já tive revelação e é completamente diferente de sonho. Não é igual. Mas tem sonho que Deus quer falar algo através desse sonho. E nesse sonho eu acordei e eu fiquei assim agoniada. Aí eu, né, fui fazer o que eu tinha pra fazer e eu sentei ali e eu fiquei, tipo, veio logo na minha cabeça, eu tenho que gravar isso, eu tenho que dizer. Porque eu já tive vários outros sonhos e várias outras revelações que eu nunca gravei, eu nunca disse, né? E eu até vou pedir discernimento e sabedoria a Deus para saber se eu gravo um vídeo falando sobre esses sonhos, essas revelações que eu tive. Em um vídeo só. Mas assim, eu fiquei incomodada bastante com esse sonho. E eu tava ali fazendo o que eu tinha que fazer, mas eu tava incomodada. Eu tava incomodada ainda. E o Senhor, Ele me deu permissão para vir gravar esse vídeo, né? Assim, agora na questão do que me foi revelado através desse sonho, foi que a gente como cristãos, a gente está despercebido, a gente está em muito entretenimento, a gente está envolvido com muito entretenimento, a gente está, vou dar um exemplo,
A gente passa muito tempo assistindo vídeos engraçados na internet. A gente passa muito tempo vendo coisas que não edifiquem nada na nossa vida. A gente passa muito tempo fazendo coisas no celular. Tá falando sobre o celular aqui, porque eu entendi que a criança que eu pedia pra vir até a frente e dançar, e a gente se acabava de dar risada, era como se fosse vídeos na internet que a gente assiste, a gente passa um tempão assistindo aquele vídeo. E é sempre, todo dia a mesma coisa. E o Senhor me fez saber que a gente passa muito tempo em entretenimento, em coisas que o mundo está colocando, o inimigo está colocando, para que a gente fique despercebido do que realmente está acontecendo. E aí, quando a gente do nada estava ali, naquele movimento ali, se acabou de dar risada, do nada a gente começava a correr, significa que é isso que vai acontecer. Se a gente continuar despercebido, se a gente continuar em entretenimento, vendo coisas que não edifiquem nada, não se preparando para a vinda do Senhor Jesus Cristo, se consagrar, servir a Deus, porque tem gente que é só filho de Deus, mas tem gente que é servo, e servo serve. Servo vai falar da palavra de Deus, servo vai fazer o que Deus manda, muitas das vezes ajudar alguém assim. Deus fala assim, não, eu quero que você ajude aquela pessoa, mesmo você não conhecendo. Então, servo, ele serve. E filhos são filhos, né? Filhos de Deus, todos nós somos, né? Nós que verdadeiramente servem a Deus, verdadeiramente somos filhos de Deus. A gente é filho, mas tem filhos que é servo. Então, que levam a palavra, que fala, que tem revelações, e Deus te manda falar sobre aquelas revelações, várias outras coisas, né? Porque cada um foi chamado para uma coisa. O nosso propósito na Terra é servir a Deus, todos nós. Mas tem gente que tem chamado diferente de outros. Então tem gente que tem um chamado de ajudar, tem gente que tem um chamado de levar a palavra. Então tem gente que tem um chamado de ter revelações e passar essas revelações. Então Deus usa cada um da forma que Ele quer. E o Senhor me fez saber disso, que a gente estava despercebido. E quando a gente começava naquele muvugo todo, é o que vai acontecer se a gente realmente não se firmar em Deus, não se consagrar mais. Porque o mundo, ele está mostrando, está nos dando coisas assim, que está fazendo com que a gente... É igual a gente tá dormindo, entendeu? É igual a gente tá dormindo e tá sonhando, a gente tá ali despercebido, ali a gente tá vulnerável. Não se esforçar para que a gente tenha uma comunhão com Deus e realmente a gente faça o quê? Sirva a Deus, Deus nos use, pega o nosso tempo e se consagra a Deus, para que Deus nos revele coisa, nos use. A gente tá na igreja, a gente tá servindo a Deus, a gente tá ajudando nossos irmãos e também quem não são nossos irmãos, principalmente a gente levando a palavra de Deus e falando sobre Deus, Deus através de nós, trabalhando para que aquela pessoa seja salva. Isso verdadeiramente é o que a gente tem que fazer. Não, a gente tá assistindo um vídeo, não tem nada demais você assistir um vídeo, mas o tempo todo a gente tá passando o nosso tempo todo fazendo isso. A gente está passando o nosso tempo todo com besteiras, com entretenimento que o mundo coloca, que o inimigo coloca, para que a gente passe despercebido, a gente se enfraqueça nas coisas de Deus. É porque meu nariz está entupido, aí eu tô falando pela boca e respirando pela boca. Que a gente se enfraqueça nas coisas de Deus, que a gente realmente fique despercebido, dormindo. E quando chegar o dia da aflição, quando chegar o dia do desespero, a gente vai, no instante a gente vai acordar, né? Porque a gente vai ser perseguida, a gente vai... Então, no instante, assim, a gente vai acordar. Aí que vai cair a ficha da gente, que a gente tava esse tempo todo dormindo, despercebido, e não viu o que estava acontecendo nesse mundo. Então, terminando, para não ficar muito grande, o que o Senhor quis dizer, né? E quis que eu falasse, não é nada vindo de mim, porque eu sou... Quem sou eu, né? Eu sou... Quem é eu para poder vir falar alguma coisa? Mas o Senhor realmente me incomodou para que eu falasse isso e eu alertasse, porque a gente tá dormindo, a gente tá em muito entretenimento, a gente tá em muitas coisas que o Senhor não quer que a gente esteja. Porque a gente deveria estar trabalhando para Deus, a gente deveria estar servindo a Deus. E servir a Deus não é ir para a igreja somente. Servir a Deus é realmente você servir. Deus faz assim, ó, eu quero que você fale isso, eu quero que você faça isso, e a gente realmente está fazendo, entendeu? Ao invés de a gente estar jogando nossa vida, nosso horário, tudo fora.
A gente tem que ser discípulos do Senhor. A gente sabe da palavra, entende da palavra, e quando Deus nos chamou, não é apenas para a gente ficar para a gente mesmo sobre a palavra, mas para a gente levar adiante. Porque da mesma forma que a gente estava no erro, a gente estava errando, a gente estava pecando no mundo, fazendo coisas erradas, muitas pessoas ainda estão nessa parte. E aí a gente tem que levar a palavra de Deus, a palavra que Deus nos fez conhecer, a palavra dele, e levar para essas pessoas também. Então, se a gente, eu já sou crente, eu já sou batizado, tá bom. Não tá bom, não. Você tem que levar a palavra de Deus, você tem que ajudar seu irmão também que tá caindo, seu irmão que tá fraco, seu irmão que tá cansado também. Ajudar também, fortalecer, porque juntos a gente é mais forte. Porque igreja não é o lugar onde a gente vai não. Igreja é todos nós. Somos partes do corpo de Cristo. Então, a igreja é todos nós. O lugar que a gente vai é o templo. Que quando vamos a esse lugar e estamos todos lá reunidos, servindo a Deus, quer dizer que é a igreja de Deus. Porque todas as partes do corpo tá lá, entendeu? Então, assim, fomos chamados, escolhidos para ser filhos de Deus e alguns servos de Deus. Então, a palavra não tem que ficar somente com a gente. A palavra tem que ser pregada ao mundo, falada ao mundo. E nossos irmãos que realmente já sabem da palavra, muitos deles estão fracos, entendeu? Muitos deles estão... não estão com forças assim para estar seguindo, para estar indo para a igreja, caminhando. Então, a gente tem que ser esse amigo ajudador, esse irmão ajudador, porque se formos batizados, estamos em Cristo, somos irmãos. Então, a gente tem que ser essa mão amiga, esses irmãos que ajudam um ao outro. Então, que a gente realmente se dedique a Deus, a gente faça as coisas que tem que se fazer, porque os dias já estamos vivendo os finais, o final do tempo, né? E o Senhor Jesus, ele já está às portas. A gente não sabe o dia nem a hora, mas aí vai chegar no final, vai chegar na hora e a gente vai... Não, a gente tem que se preparar antes. E não somente se preparar antes, mas também ajudar aqueles que ainda não estão preparados. Então, esse foi o sonho que eu tive hoje. Eu senti da parte de Deus mesmo de estar aqui falando, de estar revelando e alertando aos cristãos que a gente está dormindo, a gente está despercebido, e quando vier o dia da aflição, vai ser um dia como eu falei, a gente tava como se fosse baratas quando passei de sida, a gente fica correndo, realmente a gente tava assim, um pro lado pro outro e não sabia para onde correr, não sabia o que fazia, não sabia a quem chamar, recorrer, porque a gente tava despercebido. E quando chegou a aflição, quando chegou o dia realmente da gente de ceifarem, né, as nossas vidas, a gente ficou... Aí foi aí que a gente acordou, porque do nada a gente tava rindo. E do nada a gente tava correndo também. Foi na mesma hora. A gente tava se acabando de rir e tal. E daqui a pouco, do nada, começaram a correr. A gente começou a ficar desesperado. Então esse é um alerta de Deus para nós cristãos. E para quem não é também. Que é o tempo... É o tempo de você se voltar para Deus. É o tempo de você buscar Deus. Esse mundo, ele é passageiro. Esse mundo você não vai viver nele para sempre. Todo mundo morre. Mas e aí? A gente quer passar a eternidade com Deus ou quer passar a eternidade sofrendo? Porque aqui a gente é passageiro ainda. A gente vive aqui no máximo 100 e poucos anos. No máximo 100 e poucos anos, porque é passageiro. Então todo o sofrimento que a gente tem aqui é passageiro. Mas o sofrimento que é na eternidade é para toda a eternidade. E é um sofrimento pior que aqui. Aqui não é nada comparado ao inferno. Não é nada. Então, assim, quem não é ainda, se volte para Deus, busque a Deus, porque só Deus é a sua salvação. Só Deus é a nossa salvação. Então, para os cristãos, que a gente busque mais a Deus, se consagre mais, é o que a gente tem que procurar fazer, né? Não somente vocês que eu estou falando isso, mas eu também, se consagrar mais, buscar mais a Deus, ir mais para a igreja, ir mais visitar os órfãos, as viúvas, os necessitados, os irmãos também. E a gente, tá ajudando o outro, porque a gente ajudando um ao outro, com certeza, né, a gente vai vencer todas as coisas. Então é isso que eu queria falar, né, que vocês tenham um bom dia.
Vocês fiquem com Deus, fiquem com a paz de Deus principalmente. E se tiver algo para falar, eu agora vou, pelo menos eu quero viver assim. Se tiver algo para falar, seja o que for. Eu não tô aqui para falar o que eu quero, nem o que vocês querem ouvir ou algo assim do tipo. Eu quero falar realmente o que Deus me der para eu falar. Então, quando eu tiver algo para eu falar, o Senhor me dá uma revelação e Ele quiser que eu fale, porque tem revelações que a gente não pode falar, mas tem revelações que o Senhor quer que a gente fale. Então, o que o Senhor quer que eu fale, eu vou falar. Aí eu venho aqui, faço um vídeo, posto e falo com vocês, né? E fique com Deus, fique na paz de Deus e ouça esses conselhos. Porque Deus sabe quando Ele alerta o povo dele. Ele sabe quando alertar. Então não é nada vindo de mim. Não é nada vindo porque eu quero. Não, é Deus. A gente não tem, como eu digo sempre, a gente não tem esse poder de aconselhar e melhorar nós mesmos, nem o outro. Isso tudo vem de Deus. Então, se você vem e fala uma palavra de Deus ou um consolo para alguém, tá vindo de Deus. Deus é que tá consolando aquela pessoa. A gente não tem poder para mudar nada para o bom e para o bem. Só Deus e o Espírito Santo têm poder de fazer isso. Isso, né? Vamos melhorar mais, vamos buscar mais a Deus, porque o nosso propósito aqui na Terra é servir a Deus. Na verdade, nosso propósito aqui na Terra, a gente foi feito para servir a Deus e para glorificar. A gente foi feito para Deus, para fazer todas as coisas para Deus. Mas cada um tem o seu chamado. E é bom que a gente se consagre, a gente procure saber de Deus qual é o nosso chamado para que a gente possa fazer. Porque vai chegar um determinado momento que Deus vai perguntar: cadê o que eu te dei? Cadê o dom que eu te dei? Você foi chamado para isso aqui, por que você não fez? Porque a gente tem livre-arbítrio, então a gente tem um livre-arbítrio de fazer e não fazer. Então, quando Deus perguntar: cadê o que eu te dei? Cadê o dom que eu te dei? Cadê as coisas que eu depositei em você? E o seu chamado que eu chamei você para fazer? E você não fez, cadê? E aí, o que é que vai dizer a Deus? Né? Porque não teve tempo, a gente só anda no celular, então não teve tempo. Então, que a gente procure se analisar e mudar e se consagrar mais a Deus. Então é isso, gente. Espero que você tenha um bom dia e que a paz de Deus fique com vocês.